A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher. A saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 2. A Espada do Destino. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. 5. Yennefer. A feiticeira virou-se fingindo surpresa, embora o bruxo não tivesse dúvida alguma de que ela ouvira seus passos muito tempo antes. Colocou no chão o balde de madeira, endireitou-se e ajeitou as rebeldes madeixas que saíam da rede dourada. Geralt. Como de costume, estava vestida com apenas 2 cores, branco e preto. Cabelos negros, longas pestanas negras, encobrindo os olhos e exigindo que se adivinhasse sua cor. Saia preta, casaquinho preto com gola de pele branca, blusa branca do mais puro linho. No pescoço, uma fita de veludo negra adornada com uma estrela de obsidiana cravejada de diamantes. Você não mudou nada. Nem você. Yennefer torceu os lábios num simulacro de sorriso. Isso, em ambos os casos, é normal, ou, se preferir, igualmente normal. De qualquer modo, embora falar disso possa ser uma forma adequada de iniciar uma conversação, não me parece fazer nenhum sentido. Você não concorda? Concordo, respondeu o bruxo, olhando na direção da tenda do rei Niedamir e das fogueiras dos arqueiros reais semi-encobertos pelos escuros contornos das carroças. Da outra fogueira, mais distante, chegava a ele a sonora voz de Jasquier cantando Estrelas sobre o Caminho, uma de suas mais consagradas baladas de amor. Muito bem, falou a feiticeira. Já que deixamos a introdução de lado, aguardo o que virá em seguida. Como você pode ver, Yennefer? Vejo, cortou ela secamente, e não compreendo. Por que veio para cá, Geralt? Não vai dizer-me que foi por causa do dragão, pois imagino que nada tenha mudado em você nesse aspecto. Não, nada mudou. Portanto, insisto, o que o fez juntar-se a nós? Se eu lhe disser que foi por sua causa, vai acreditar? Yennefer encarou-o em silêncio, com um brilho desagradável nos grandes olhos negros. Acreditarei. Por que não? Falou finalmente. Os homens gostam de reencontrar suas antigas amantes, de reviver lembranças agradáveis. Eles gostam de imaginar que os momentos de êxtase amoroso de outrora lhes dão uma espécie de posse permanente de sua parceira até o fim de seus dias. Isso lhes é muito útil para elevar seu estado de ânimo. Pelo que vejo, você, apesar de tudo, não foge à regra. Apesar de tudo, Yennefer, sorriu Geralt. Você está certa. Sua visão faz muito bem a meu estado de ânimo. Em outras palavras, estou muito contente em ver você. E isso é tudo? Muito bem. Nesse caso, digamos que eu também estou muito contente. E, já que é assim, desejo-lhe boa noite. Como pode ver, estou indo dormir. Antes disso, vou me lavar e, para tanto, costumo me despir. Portanto, tenha a bondade de se afastar o suficiente para que eu possa ter alguma privacidade. Yen, murmurou o Geralt, estendendo as mãos. Não me chame assim.
sibilou Yennefer furiosamente, dando um passo para trás e disparando feixes de centelhas azuis e vermelhas da ponta dos dedos na direção de Geralt. Se você ousar me tocar, queimarei seus olhos, canalha! O bruxo recuou. A feiticeira, mais calma, voltou a afastar os cabelos que lhe caíam sobre a testa e parou diante dele com os punhos apoiados nos quadris. O que você pensou, Geralt? Que teríamos uma conversa agradável recordando os velhos tempos? E que depois iríamos juntos até uma dessas carroças e faríamos amor para reavivar as lembranças? Era isso que você tinha em mente? Geralt, sem saber ao certo se a feiticeira estava lendo sua mente ou simplesmente adivinhava o que lhe passava pela cabeça, permaneceu calado, sorrindo meio sem graça. Estes 4 anos serviram para alguma coisa. Estou livre de você, e é somente por causa disso que não lhe cuspi na cara quando vi. Mas não se iluda com a minha aparente gentileza. Yennefer. Cale-se! Dei-lhe muito mais do que qualquer outro homem, seu patife. Eu mesma não sei por que justamente a você e em troca de quê. Ah, não, meu caro. Não sou uma vadia ou uma elfa encontrada por acaso numa floresta a quem se pode abandonar de manhã deixando um buquê de violetas em cima da mesa. A quem se pode expor ao ridículo. Tenha cuidado. Se disser uma única palavra, vai se arrepender amargamente. Geralt permaneceu calado, sentindo claramente quanta fúria fervia no peito de Yennefer. A feiticeira voltou a afastar as madeixas da testa e fixou os olhos diretamente nos do bruxo. Encontramo-nos. Que se há de fazer? Falou baixinho. Não vamos dar um espetáculo para todo mundo. Mantenhamos nossa dignidade e finjamos que somos apenas 2 conhecidos de longa data. Mas não cometa um erro, Geralt. No que se refere a nós 2, tudo está terminado, entendeu? E se dê por satisfeito por eu ter abandonado certos projetos que, até pouco tempo atrás, tive em mente em relação a você. Isso, porém, não quer dizer de maneira alguma que eu o perdoei. Nunca hei de perdoá-lo. Nunca. Yennefer então virou-se bruscamente, pegou o balde e, respingando água por todos os lados, foi para trás de uma das carroças. Geralt espantou com a mão um mosquito que insistia em zumbir junto de sua orelha e, lentamente, retornou à fogueira em volta da qual ecoavam discretas palmas dirigidas à performance de Jaskier. Olhou para o céu azul marinho visível sobre os picos das montanhas e teve um súbito desejo de rir. Não sabia por quê. 6. Tomem cuidado, prestem atenção! Gritava Boholt, virando-se na cela em direção à coluna. Mais perto dos rochedos! Fiquem atentos! As carroças avançavam saltitando sobre os pedregulhos. Os carroceiros, batendo com as rédeas na anca dos cavalos, soltavam palavrões, inclinavam-se cuidadosamente para o lado e verificavam, preocupados, se as rodas estavam suficientemente afastadas da borda do precipício junto do qual passava a estreita trilha irregular. Lá embaixo borbulhava por entre as rochas a límpida água do rio Bra. Geralt freou a égua, encostando-se à parede de rocha coberta por musgo marrom e florescências brancas parecidas com líquen. Deixou passar a carroça dos rachadores. Da testa da coluna veio o galope penhorisco, que, com os batedores de Rolopol, conduzia a caravana. Muito bem! Berrou. Movam-se! Mais adiante a trilha fica mais larga! O rei Niedamir e Guillenstern, ambos montados e escoltados por arqueiros, chegaram ao lugar onde se encontrava Geralt. Atrás deles rolavam com estrondo as carroças com os apetrechos reais e, por fim,
vinha a carroça dos anões, conduzida por Yarpen Zigrin, que gritava sem cessar. Niedamir, um adolescente magricelo e sardento, vestido com um casaco de peles branco, passou pelo bruxo, lançando-lhe um olhar cheio de empáfia e tédio. Guildenstern deteve o cavalo e empertigou-se. Gostaria de trocar algumas palavras com o senhor bruxo, disse de maneira imperiosa. Pois não, respondeu Geralt, esporeando a égua e pondo-se a cavalgar lentamente atrás das carroças reais, ao lado do chanceler. Estava espantado por Guildenstern, apesar da enorme barriga, ter preferido viajar sobre uma sela a ficar confortavelmente instalado em uma das carroças. Ontem, falou Guildenstern, encurtando as rédeas cravejadas de taxas de ouro e atirando a aba de sua capa turquesa sobre um dos ombros. O senhor disse que não estava interessado no dragão. Então, o que o interessa, senhor bruxo? Por que se juntou a nós? Estamos num país livre, senhor chanceler. Por enquanto. Só que neste cortejo, senhor Geralt, cada um deve conhecer seu lugar, assim como que papel desempenhar segundo os desejos de sua majestade, o rei Niedamir. Fui bastante claro? Aonde quer chegar, senhor Guildenstern? Já vou lhe dizer. Parece que ultimamente está sendo difícil entrar em acordo com vocês, bruxos. O problema consiste no fato de que, sempre que se aponta um monstro a um bruxo, este, em vez de pegar a espada e acabar logo com ele, põe-se a meditar e a se questionar se aquilo é digno ou indigno, se não ultrapassa o limite do possível, se não é contrário a seu código e se o monstro é realmente um monstro, como se isso não estivesse claro desde o primeiro momento. Tenho para mim que vocês começaram a ficar demasiadamente bem de vida. Em meus tempos, os bruxos não fediam a dinheiro, mas a meias sujas. Não hesitavam e sim golpeavam tudo o que lhes era ordenado, fosse um lobisomem, um dragão ou um cobrador de impostos. O que importava era se o golpe havia sido suficientemente bem dado. Tem uma tarefa para mim, senhor Guildenstern, indagou o bruxo secamente. Se tem, desembuche logo, e aí poderemos pensar sobre o assunto. Se não tem, então não acha que está gastando saliva à toa? Uma tarefa? Suspirou o chanceler. Não tenho. O que está em jogo aqui é um dragão, e isso claramente ultrapassa o limite do possível para você, bruxo. Prefiro os rachadores. Minha intenção foi preveni-lo, alertá-lo. Sua Majestade, o rei Niedamir e eu podemos até tolerar os devaneios de um bruxo que divide os monstros em duas categorias, os bons e os maus. Mas não queremos ouvir falar desses caprichos da imaginação e muito menos vê-los postos em prática. Não se meta nos assuntos de Sua Majestade, bruxo, e não fique demasiadamente íntimo de Dorregaray. Não costumo manter relações de intimidade com feiticeiros. O que o fez pensar uma coisa dessas? Os devaneios de Dorregaray, respondeu Guildenstern, chegam a ultrapassar os dos bruxos. Ele não divide os monstros em bons e maus. Segundo ele, todos são bons. Ele exagera um pouco, sem dúvida. No entanto, defende seus pontos de vista com uma teimosia fora do comum. A bem da verdade, eu não ficaria surpreso se algo lhe acontecesse. E, considerando que ele se juntou a nós numa companhia mais do que estranha, não faço companhia a Dorregaray, nem ele a mim. Não me interrompa. Você há de convir que a companhia é mais do que estranha.
Um bruxo tão cheio de escrúpulos quanto uma pele de lince cheia de pulgas, um feiticeiro repetindo as asneiras dos druidas sobre o equilíbrio da natureza, um cavaleiro calado chamado Bor Três Gralhas, com sua escolta de Zerricânia, onde, como todos sabem, são feitas oferendas diante da imagem de um dragão. E todo esse pessoal aparece repentinamente juntando-se à caçada. Você não acha estranho? Tenho de admitir que sim. Portanto, disse o chanceler, saiba que os problemas mais complexos encontram, como nos demonstra a prática, as soluções mais simples. Não me obrigue, bruxo, a lançar mão delas. Não estou entendendo. Está. Agradeço sua atenção, Geralt. Guilhenstern esporeou seu cavalo, juntando-se ao cortejo real, enquanto Geralt freava o seu para deixar passar o cavaleiro Eike de Denezli, que, vestido com um gibão forrado de pele clara e montado num gigantesco cavalo, puxava outro menor, com uma armadura, um escudo prateado e uma lança sobre o dorso. Geralt cumprimentou, erguendo o braço, mas o desvairado cavaleiro virou a cabeça e, apertando os lábios, seguiu em frente. Pelo jeito ele não morre de amores por você, observou Dorregaray, que acabara de se aproximar. Está claro que não. Será por causa da concorrência? Vocês dois exercem atividades parecidas, só que Eike é idealista e você, profissional. É uma diferença pequena, principalmente para aqueles que vocês matam. Não me compare a Eike, Dorregaray. Só os diabos sabem a quem você mais insulta com essa comparação, se a mim ou a ele, mas não nos compare. Como queira. Com toda sinceridade, tanto você como ele são igualmente repugnantes para mim. Obrigado. Não há de quê, respondeu o feiticeiro, acariciando o pescoço de seu cavalo, que se assustara com os gritos de Yarpen e seus anões. Para mim, chamar o ato de assassinar de vocação é algo ignóbil, baixo e tolo. Nosso mundo vive em equilíbrio. Assim, o assassinato, ou seja, o extermínio de qualquer ser que o habita, destrói esse equilíbrio, e a falta de equilíbrio nos aproxima cada vez mais da autoaniquilação e do fim do mundo tal como o concebemos. Conheço essa teoria, afirmou Geralt. É a dos druidas. Ela me foi exposta por um velho hierofante, ainda em Rivia. 2 dias depois de nossa conversa, ele foi devorado por ratazanas. Não deu para perceber alteração alguma no tal equilíbrio. O mundo, repito, disse Dorregaray, olhando com indiferença para o bruxo, está em equilíbrio natural. Cada espécie tem seus inimigos naturais e é inimiga natural das outras. O mesmo se aplica aos seres humanos. A eliminação de seus inimigos naturais, a arte na qual você se especializou e cujos resultados já são observados, pode ser o prenúncio da degeneração da raça humana. Sabe de uma coisa, feiticeiro? Indagou Geralt irritado. Procure a mãe de uma criança que foi devorada por um basilisco. Ele diga que ela deveria estar feliz, pois foi graças a isso que a raça humana não se degenerou. Você verá sua reação. Excelente argumento, bruxo, falou Yennefer, que se aproximara deles montada em seu corcel negro. Quanto a você, Dorregaray, tenha cuidado com o que diz. Não tenho o costume de ocultar meus pontos de vista. Yennefer colocou seu corcel entre Geralt e Dorregaray. O bruxo notou que a rede dourada sobre seus cabelos fora substituída por uma faixa de tecido branco. Então comece a ocultá-los o mais rápido possível, disse. Principalmente diante de Niedamir e dos rachadores, que estão começando a suspeitar que você pretende impedi-los de matar o dragão. Enquanto ficar apenas falando, eles o tratarão como um maníaco inofensivo.
Contudo, se passar das palavras às ações, eles torcerão seu pescoço antes de você soltar um pio. O feiticeiro sorriu com desdém e despreocupação. Além disso, continuou Yennefer, ao expor essas suas ideias, você diminui a autoridade de nosso ofício e de nossa vocação. E como seria isso? Suas teorias podem até ser válidas para qualquer ser ou verme do Regarai, mas não se aplicam aos dragões, porque eles são os piores inimigos naturais dos seres humanos. E não se trata mais da degeneração da raça humana, e sim de sua sobrevivência. Para sobreviver, é preciso se livrar dos inimigos e de todos aqueles que possam impossibilitar tal sobrevivência. Os dragões não são inimigos dos homens, interveio Geralt. A feiticeira olhou para ele e sorriu, mas apenas com os lábios. Nessa questão, falou, deixe a avaliação para nós, humanos. Você, bruxo, não está aqui para avaliar. Sua função é a de executar as tarefas que lhe forem designadas. Como um golem pré-programado, sem autonomia alguma? Foi você e não eu quem fez essa comparação, respondeu Yennefer friamente. Mas, na verdade, ela é correta. Yennefer, disse Dorregarai, para uma mulher de sua idade e de sua formação intelectual, você fala muita bobagem. O que a fez escolher exatamente os dragões para serem os principais inimigos do homem? Por que não outros seres, que são 100 vezes mais perigosos e têm na consciência 100 vezes mais vítimas do que os dragões? Por que não iricas, anfisbenas, manticoras ou grifos? Por que não lobos? Pois vou lhe dizer, porque a supremacia do ser humano sobre as demais raças e espécies, assim como sua luta para encontrar um lugar na natureza para dispor de um espaço vital, apenas será ganha quando for eliminado definitivamente o nomadismo, aquele deslocamento de um lugar para o outro em busca de comida de acordo com o calendário da natureza. Caso contrário, não se alcançará o indispensável crescimento demográfico. O bebê humano leva muito tempo para ter independência. Somente a segurança proporcionada pelos muros de uma cidade ou de uma fortaleza poderá proporcionar às mulheres a possibilidade de darem à luz num ritmo adequado, ou seja, todo ano. A fertilidade do Regarai representa desenvolvimento e é o pré-requisito da sobrevivência e da dominação. E é nesse ponto que chegamos aos dragões. Eles são os únicos que podem ameaçar uma cidade ou uma fortaleza. Se os dragões não tivessem sido extintos, as pessoas, em vez de se agruparem, se dispersariam para se proteger, porque o fogo das ventas de um dragão no lugar repleto de gente é um autêntico pesadelo, com centenas de mortos. É por isso que os dragões têm de ser exterminados, Dorregarai. Ele a encarou com um estranho sorriso nos lábios. Sabe, Yennefer, eu não gostaria de estar vivo quando seu conceito sobre o domínio do homem se realizar e quando pessoas como você ocuparem o lugar que lhes é devido na natureza. Por sorte, nada disso acontecerá. Antes, vocês vão acabar se matando uns aos outros, envenenados ou com doenças como o tifo. Porque não são os dragões, mas a imundície e os piolhos que ameaçam suas magníficas cidades, nas quais as mulheres dão à luz uma vez por ano. Só que apenas 1 de cada 10 recém-nascidos consegue viver mais do que 10 dias. Sim, Yennefer. Fertilidade, fertilidade, de novo fertilidade. Dedique-se, minha cara, à tarefa de produzir filhos, pois essa função é muito mais natural para você. Com isso, você ocuparia melhor seu tempo, em vez de desperdiçá-lo pensando em bobagens. Passe bem. Dito isso, o feiticeiro trotou na direção da coluna. Geralt, lançando um olhar para o rosto pálido e retorcido de ódio de Yennefer, ficou com pena antecipada de Dorregarai. Sabia do que se tratava.
Yennefer, como a maioria das feiticeiras, era estéril. Contudo, era uma das raras que sofriam muito com tal condição, e sua simples menção provocava nela acessos de fúria. Doregaray, de certo, tinha consciência disso, mas não, provavelmente, de quanto Yennefer era capaz de ser vingativa. Ele vai se meter em apuros, sibilou a feiticeira. Em apuros muito sérios. Cuidado, Geralt. Não pense que vou protegê-lo quando isso acontecer e você não demonstrar a devida sensatez. Não precisa se preocupar, Yennefer, sorriu Geralt. Nós, bruxos e golems pré-programados, agimos sempre de maneira sensata, pois temos claramente definido o limite do possível dentro do qual podemos agir. Ora, vejam só, falou Yennefer com o rosto ainda pálido. Você se ofendeu como uma garotinha acusada de não ser mais virgem? Você é um bruxo, e não há nada neste mundo que possa mudar isso. Sua vocação, pare de falar dessa tal vocação, Yen, porque isso me causa náuseas. Já lhe disse para não me chamar assim. E não me interessam suas náuseas, tampouco todas as demais reações do limitado leque de opções comportamentais dos bruxos. No entanto, você acabará se defrontando com algumas delas se não parar com seus discursos sobre missões elevadas e lutas para o bem da humanidade. Quanto aos dragões, os terríveis inimigos da espécie humana, é bom que você saiba que entendo muito mais deles do que você. Ah, é? A feiticeira semicerrou os olhos. E o que você sabe de especial sobre eles? Sei que, se não tivessem tesouros, respondeu Geralt, ignorando as violentas vibrações do medalhão em seu pescoço. Ninguém se importaria com eles, principalmente os feiticeiros. É interessante notar como em cada caçada a dragões sempre está envolvido um ou outro feiticeiro ligado à Confederação dos Joalheiros. Como você, por exemplo. E depois, quando era de esperar que o mercado de joias fosse inundado de pedras preciosas, nada disso ocorre e o preço das pedras não desaba. Portanto, não me venha com essas histórias sobre vocações e lutas para a preservação da espécie. Conheço você muito bem e tenho tempo demais para cair nessa conversa mole. Por tempo demais, sim, repetiu a feiticeira, contorcendo os lábios de modo desagradável. Infelizmente. Mas não tão bem, seu filho da puta. Como eu fui idiota. Que os diabos o carreguem. Não consigo olhar para você sem ficar furiosa. Em seguida, puxou violentamente as rédeas de seu cavalo negro e partiu em frente. O bruxo deteve sua égua, deixando passar a carroça dos anões, que gritavam, blasfemavam e soltavam sons agudos de seus pífaros de osso. Entre eles, deitado sobre sacos de feno, o trovador Jasquier dedilhava seu alaúde. «Hey!» berrou Yarpen Sigrin, sentado no banco do condutor, apontando para Yennefer. «Vejo uma mancha escura no caminho. O que pode ser? Parece uma égua!» «E é mesmo!» gritou Jasquier de volta, puxando para trás seu chapeuzinho arroxeado. «Uma égua montada por um castrado! Que coisa mais extraordinária!» Os meninos de Yarpen soltaram uma sonora gargalhada, enquanto Yennefer fingia não ter ouvido a jocosa observação. Geralt deixou passar um destacamento de arqueiros de Niedamir. Atrás deles, a certa distância, cavalgava lentamente Bor, seguido pelas duas zerricanas, formando o fim do cortejo. Geralt esperou até eles o alcançarem, conduziu sua égua para junto do cavalo de Bor e ficou cavalgando em silêncio a seu lado. «Bruxo», falou Três Gralhas repentinamente,
Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não? Por que você não dá meia volta e se desliga desta caravana? O bruxo ficou por certo tempo calado, olhando atentamente para o rosto de Bor. Você quer mesmo saber? Sim, respondeu Três Gralhas, encarando o bruxo. Acompanho esta caravana porque sou um golem sem vontade própria. Porque sou um arbusto arrastado pelo vento ao longo da trilha. Para onde, diga-me, eu deveria ir? E para quê? Aqui pelo menos encontrei algumas pessoas com as quais posso conversar. Pessoas que não interrompem o que estão dizendo quando me aproximo e que, se não gostam de mim, dizem-no diretamente na minha cara, em vez de atirar pedras detrás de uma cerca. Juntei-me a esta companhia pelo mesmo motivo pelo qual aceitei seu convite para aquele albergue dos malceiros. Porque para mim, tanto faz. Não tenho um lugar ao qual gostaria de ir. Não tenho uma meta a ser alcançada no fim do caminho. Três Gralhas pigarreou. Há uma meta no fim de todos os caminhos. Todos a têm, até você, embora pareça diferenciar-se dos demais. Agora, chegou minha vez de lhe fazer uma pergunta. Pergunte. Você tem um objetivo no fim deste caminho? Tenho. Então você é um homem de sorte. Não se trata de sorte, e sim daquilo em que você acredita e a que você está disposto a se dedicar. Sendo bruxo, você deveria saber disso melhor do que ninguém. Não paro de ouvir referências a vocações, suspirou Geralt. A vocação de Niedamir é a de se apossar de Maleore. A de Eike de Nesle é a de defender os homens dos dragões. Já a de Doregaray é a oposta. E Yennefer, em razão de certas alterações às quais foi submetido seu organismo, não está em condições de cumprir sua vocação e sofre muito por causa disso. Somente os rachadores e os anões não têm vocação alguma. Querem apenas encher a burra. Quem sabe se não é por esse motivo que eu me sinta tão atraído por eles. Não há nada que o atraia a eles, Geralt de Rivia. Você não é cego nem surdo, e não foi ao ouvir o nome deles que você meteu a mão em sua algibeira. Mas, ao que me parece, não tente adivinhar o que não lhe diz respeito. Perdão. Também não precisa pedir perdão. Frearam os cavalos apenas a tempo de não se chocarem com a coluna dos arqueiros de Cairngorm, que parara repentinamente. O que aconteceu? Indagou Geralt, erguendo-se nos estribos. Por que paramos? Não sei, respondeu Bor, virando o rosto enquanto Véia, com a expressão tensa, sussurrava rapidamente algumas palavras a seu ouvido. Vou até a testa da caravana para ver o que está acontecendo, falou o bruxo. Não saia daqui. Por quê? Três Gralhas ficou calado por um momento, olhando para o chão. Por quê? Repetiu Geralt. Vá. Pode ser melhor assim. O que pode ser melhor? Vá! A ponte que ligava as duas bordas do precipício parecia ser sólida, uma vez que fora construída com grossas vigas de pinho apoiadas num pilar quadrangular, contra o qual espumava com grande estrondo a borbulhante corrente da água. Ei, penhorisco! Gritou Bor, aproximando seu cavalo da carroça. Por que você parou? E eu lá sei como essa ponte. Por que tomamos este caminho? Perguntou Guilhenstern, que também se aproximara. Não me agrada a ideia de atravessar com as carroças uma ponte como essa. Ei, você, sapateiro! Por que está nos conduzindo por aqui e não pela trilha? A trilha não segue para o oeste? O heróico envenenador de Rolopol aproximou-se, tirando da cabeça o gorro de pele de ovelha. Sua aparência era bastante cômica,
pois sobre o rude casaco campesino trajava uma velha couraça de metal, certamente forjada ainda à época do rei Sambuca. Este caminho é mais curto, majestade, respondeu diretamente Niedamir, que mantinha no rosto a mesma expressão de tédio. De que modo? Indagou Guilhenstern, franzindo a testa. Aqueles 3 picos, Comecabras apontou para o outro lado do despenhadeiro, são Quiava, Pústula e Dente Apontado. A trilha segue até as ruínas da antiga fortaleza e circunda Quiava pelo norte, por trás da nascente do rio. Se formos pela ponte, encurtaremos o caminho. Passaremos por uma garganta entre as montanhas e, caso não encontremos nela pegadas do dragão, poderemos seguir mais para o oeste, à procura delas nos barrancos. Mais a oeste ainda, encontraremos pastos extensos e lisos que levam diretamente a Cairngorm, os domínios de Vossa Majestade. E onde foi que você, Comecabras, adquiriu tão vasto conhecimento desta região toda? Perguntou Borholt. Em seu banquinho de sapateiro? Não, digníssimo senhor. Quando jovem eu costumava vir aqui para pastorear ovelhas. E essa ponte suportará o peso das carroças? Borholt ergueu-se nos estribos, olhando para o espumoso rio no fundo do precipício. O abismo tem pelo menos 40 braças de profundidade. Ela aguentará, senhor. Aliás, como se explica a existência de uma ponte dessas no meio de um lugar tão abandonado e deserto? Essa ponte, falou Comecabras, foi construída há muito tempo pelos Trolls, e qualquer pessoa que quisesse atravessá-la tinha de pagar um pesado pedágio. Como, porém, era pouco usada, os Trolls foram embora e a ponte ficou. Eu insisto em alertar, disse Guilhenstern, visivelmente irritado, que as carroças estão carregadas de materiais pesados e alimentos e que nós poderemos acabar atolados numa dessas trilhas secundárias. Não seria melhor continuarmos pela trilha principal? É claro que poderíamos continuar pela trilha principal, o sapateiro deu de ombros. Mas o caminho será mais longo. E o rei falou que estava com muita pressa para encontrar o dragão, dizendo que ansiava por ele como um sedento por uma aguaceira. Um aguaceiro, corrigiu o chanceler. Que seja aguaceiro, concordou Comecabras. O fato é que, se passarmos pela ponte, chegaremos mais cedo. Então vamos em frente, Comecabras, decidiu Borholt. Vá primeiro com seu pessoal. Costumamos dar prioridade aos mais corajosos. Não mais do que uma carroça de cada vez, alertou Guilhenstern. Muito bem. Borholt açoitou os cavalos, fazendo a carroça estrondar sobre as travessas da ponte. Siga-nos, penhorisco! Preste atenção para que as rodas estejam alinhadas. Geralt se deteve. Os arqueiros de Niedamir, metidos no traje purpúreo dourado e aglomerados na cabeceira da ponte, bloqueavam sua passagem. A égua do bruxo relinchou. A terra se moveu. As montanhas estremeceram e, por um instante, as escarpas pareceram se desfazer, enquanto as paredes rochosas emitiam um som profundo e surdo. «Cuidado!» gritou Borholt, já do outro lado do precipício. As primeiras pedras pequenas de início começaram a rolar e quicar sobre o espasmodicamente agitado talude. Diante dos olhos de Geralt, o chão rachou, abrindo um vão negro que crescia numa velocidade assustadora e pelo qual parte da trilha desabou com um estrondo no fundo do abismo. «Atiçar os cavalos!» berrou Guilhenstern. «Majestade, rápido, para o outro lado!» Niedamir, com o rosto enfiado na crina de seu cavalo, galopou sobre a ponte, seguido por Guilhenstern e alguns dos arqueiros.
Atrás deles, fazendo uma barulheira infernal, rolou a carroça real, com a bandeira do grifo tremulando no ar. "É uma avalanche! Saiam do caminho!" urrou Yarpen-Zigrin, açoitando os cavalos, ultrapassando a segunda carroça de Niedamir e dispersando os arqueiros restantes. "Saia do caminho, bruxo! Saia da frente!" Eike de Denezle, retesado sobre a sela, cavalgava ao lado da carroça dos anões. Não fosse a mortal palidez do rosto e os lábios firmemente cerrados, poder-se-ia supor que o desvairado cavaleiro nem estava notando as pedras e rochas que desabavam por todos os lados. Mas atrás, entre os arqueiros, alguém gritava e cavalos relinchavam. Gerald puxou violentamente as rédeas de sua montaria. Diante dele, a terra parecia ferver com pedaços de rocha despencando da escarpa. A carroça com os anões esbarrou nos pedregulhos, deu um salto no ar e caiu de lado com estrondo, com um eixo partido. Uma das rodas resvalou na balaustrada e despencou o precipício abaixo, mergulhando nas águas revoltas do rio. A égua do bruxo, atingida pela chuva de pedras, empinou. Gerald tentou saltar da sela, mas a fivela de sua bota prendeu-se no estribo e ele caiu de lado sobre a trilha. A égua soltou um relincho e partiu em disparada na direção da ponte, que balançava perigosamente e sobre a qual corriam os anões gritando e praguejando. "Rápido, Gerald!" gritou Jasquier correndo atrás dos anões. "Venha, bruxo!" berrou Dorregaray, esforçando-se para manter sob controle seu excitado cavalo. Atrás deles, toda a trilha estava envolta por uma nuvem de poeira levantada pelas pedras, que, àquela hora, esmagavam e destroçavam as carroças de Niedamir. O bruxo agarrou-se às tiras da bolsa de couro presa na parte traseira da cela do feiticeiro. Ouviu um grito. Yennefer caíra com seu cavalo. Conseguiu desvencilhar-se das patas agitadas a esmo, colocou o corpo ao chão e protegeu a cabeça com os braços. Gerald soltou as tiras de couro e correu em sua direção, mergulhando na tempestade de pedras e pulando sobre as fendas que se abriam sob seus pés. A feiticeira, agarrada pelos ombros, conseguiu ficar de joelhos. Seus olhos estavam arregalados e um filete de sangue proveniente de um corte na sobrancelha já chegava até a ponta de sua orelha. "Levante-se, Yen! Gerald, cuidado!" Um enorme bloco de pedra deslizava pela escarpa diretamente sobre eles. O bruxo atirou-se sobre a feiticeira, protegendo seu corpo com o dele. No mesmo instante, o bloco explodiu, dividindo-se em centenas de fragmentos, que caíram sobre eles, picando-os como abelhas. "Rápido!" gritou Dorregaray. Montado em seu agitado corcel, ele apontava com uma varinha para as rochas que desabavam à sua volta, destroçando-as uma atrás de outra. "Corra para a ponte, bruxo!" Yennefer crispou os dedos, fez um gesto com a mão e gritou algo incompreensível. As pedras, batendo numa redoma azulada que aparecera repentinamente sobre suas cabeças, desapareceram como gotas de água ao entrar em contato com uma chapa aquecida. "Para a ponte, Gerald!" berrou a feiticeira. "Mantenha-se perto de mim!" Correram atrás de Dorregaray e de alguns arqueiros desmontados. A ponte rangia e se balançava. Suas travessas retorciam-se para todos os lados, fazendo com que as pessoas fossem atiradas de uma balaustrada à outra. "Mais rápido!" De repente, a ponte se rompeu com um estrondo. Metade dela, a que já haviam atravessado, desabou no precipício com a carroça dos anões, que despedaçou na ponta das rochas que emergiam do leito do rio, entre desesperados relinchos dos cavalos. A outra metade, na qual eles se encontravam, ainda resistiu, porém Gerald logo percebeu que estavam correndo sobre um plano que foi ficando cada vez mais inclinado. "Deite-se, Yen, e agarre-se com unhas e dentes."
O bruxo conseguiu segurar-se, colocando os dedos numa das fendas entre as travessas, mas Yennefer, soltando um grito quase infantil, começou a escorregar para baixo. Geralt, mantendo-se pendurado por um dos braços, sacou a adaga e enfiou sua lâmina entre duas travessas, agarrando a empunhadura com ambas as mãos. As juntas de seus ossos chegaram a estalar quando Yennefer se pendurou em seu cinturão e na bainha de sua espada presa às suas costas. O resto da ponte estalou, ficando numa posição praticamente vertical. Yen! Gemeu Geralt. Faça alguma coisa! Lance um encanto! E você acha que eu posso? Ouviu sua raivosa resposta. Estou pendurada! Libere uma das mãos! Não consigo! Ei! Gritou Jasquier, inclinando-se sobre a borda. Vocês estão aguentando firme? Geralt achou que a pergunta não merecia resposta. Joguem uma corda! Berrou Jasquier. Rápido, com todos os diabos! Junto do trovador apareceram os rachadores, os anões e Guildenstern. Geralt ouviu Boholt sussurrar. Espere um instante, músico. Ela já vai cair, e aí nós puxaremos o bruxo para cima. Yennefer sibilou como uma serpente, retorcendo-se nas costas de Geralt. O cinturão comprimiu dolorosamente o peito do bruxo. Yen, você consegue se apoiar em algo? Dá para você fazer alguma coisa com suas pernas? Sim, gemeu ela, balançá-las. Geralt olhou para baixo. Viu o rio correndo por entre rochas pontudas, contra as quais se chocavam destroços da ponte, o corpo de um cavalo e um cadáver vestido com as berrantes cores de Kengor. Além das rochas, através da cristalina água verde esmeralda, avistou vários afusados corpos de gigantescas trutas nadando preguiçosamente. Está aguentando, Yen? Por enquanto, sim. Tente alçar-se um pouco. Você tem de encontrar um ponto de apoio. Não consigo. Tragam logo essa corda! Berrava Jasquier. O que está havendo com vocês? Ficaram abobados? Daqui a pouco os dois vão desabar. Quem sabe se isso não seria melhor para todos nós? Murmurou Guildenstern. A ponte voltou a ranger e deslizou ainda mais. Geralt começou a perder a sensibilidade nos dedos que envolviam a empunhadura da adaga. Yen. Cale a boca e pare de se mexer. Yen. Não me chame assim. Você vai aguentar? Não, respondeu ela friamente, já sem lutar, e pendendo como um peso morto sobre suas costas. Yen. Cale a boca. Yen. Perdoe-me. Nunca. Jamais. Algo rápido como uma serpente deslizava sobre as travessas. Uma corda, da qual parecia emanar uma luz fria, tocou com sua ponta a nuca de Geralt e contorceu-se como se estivesse viva debaixo de suas axilas, formando uma laçada. Pendurada às suas costas, a feiticeira soltou um gemido. O bruxo estava convencido de que ela soluçara, mas se enganou. «Atenção!» gritou Jasquier. «Estamos puxando vocês para cima! Devasto, Kenneth, puxem-nos!» Uma sacudida e então o dolorido e asfixiante aperto da linha tensionada. Yennefer soltou um gemido e ambos foram içados rapidamente, raspando a barriga nas toscas travessas da ponte. Uma vez no topo, Yennefer foi a primeira a se erguer. 7. De todo o comboio de Vossa Majestade, falou Guildenstern, sobrou apenas uma carroça, além da dos rachadores. Do destacamento dos arqueiros, salvaram-se apenas 7. Do outro lado do abismo não há mais vestígio algum da trilha, somente rochas e um liso paredão até a dobra da garganta. Quanto aos que não conseguiram atravessar a ponte antes dela ruir, não sabemos se alguém se salvou. Niedamir não respondeu.
Eike de Denésli plantou-se diante do rei, fixando nele seus olhos febris. Persegue-nos a ira dos deuses, afirmou erguendo as mãos, porque pecamos, rei Niedamir. Nossa empresa deveria ser sagrada, dedicada ao combate contra o mal, porque o dragão é a personificação do mal. Sim, cada dragão é o mal encarnado. Não costumo passar indiferentemente diante de qualquer mal. Eu o esmago sob os pés, de acordo com o que mandam os deuses e o livro sagrado. O que ele está tagarelando? Perguntou Boholt, franzindo o senho. Não sei, respondeu Geralt, ajeitando os arreios de sua égua. Não consegui entender uma só palavra. Fiquem quietos, disse Jasquier. Estou me esforçando para guardar suas palavras na memória. Talvez elas possam ser aproveitadas caso eu consiga rimá-las adequadamente. O livro sagrado diz, exaltou-se Eike, que uma serpente emergirá de uma caverna, um horrendo dragão com 7 cabeças e 10 cornos. E sobre seu dorso estará sentada uma mulher envolta em púrpura e escarlate, com um cálice de ouro na mão e um sinal da mais profunda devassidão e licenciosidade escrito na testa. Eu a conheço! Exclamou Jasquier alegremente. É Cília, a mulher do prefeito de Somerhalder. Fale mais baixo, senhor poeta, admoestou Guildenstern. E quanto a você, cavaleiro de Denésli, faça um esforço para ser mais claro no que diz. Para enfrentar o mal, falou Eike, é preciso apresentar-se com o coração puro, a consciência limpa e a cabeça erguida. E, no entanto, quem vemos aqui? Anões ateus que nascem nas trevas e veneram magia negra. Feiticeiros blasfemos usurpadores dos direitos, das forças e dos privilégios dos deuses. Um bruxo que é uma asquerosa mutação, um ser inatural e amaldiçoado. E vocês ainda se espantam por ter caído sobre nós o castigo divino? Rei Niedamir, alcançamos o limite do possível. Não ponhamos à prova a misericórdia divina. Convoco Vossa Majestade a limpar essa escória social de nossas fileiras antes de... Nem uma palavra sobre mim, falou Jasquier com voz queixosa. Nenhuma palavrinha sobre os poetas, e eu tenho me esforçado tanto. Geralt sorriu para Yarpen Zigrin, que acariciava lentamente o gume do machado enfiado por trás de seu cinto. O anão, divertido, arreganhou os dentes. Yennefer virou-se de costas de maneira ostensiva, fingindo que o longo rasgão até o quadril em sua saia a deixara mais aborrecida do que as palavras proferidas por Eike. Não acha que está exagerando, Sr. Eike? Disse Doregaray rudemente. Por mais nobres que fossem suas intenções, achei totalmente desnecessário pôr-nos a par do que pensa sobre feiticeiros, anões e bruxas, embora, em minha opinião, estejamos acostumados a ouvir essas suas opiniões descorteses e indignas de um cavaleiro. Além disso, elas são ainda mais incompreensíveis porque foi o senhor, e ninguém mais, que correu e atirou uma corda mágica de elfos ao bruxo e à feiticeira em risco de vida. Pelo que diz, era de esperar que o senhor rezasse para que eles caíssem no precipício. Que coisa! Sussurrou Geralt para Jasquier. Foi ele quem jogou aquela corda? Não foi Doregaray? Não, murmurou de volta o bardo. Foi Eike. De fato foi ele. Geralt meneou a cabeça incrédulo. Yennefer impertigou-se, soltando baixinho um palavrão. Nobre guerreiro Eike, falou com um sorriso que todos, à exceção de Geralt, poderiam considerar franco e sincero. Não consigo atinar com sua atitude. Sou escória social e, no entanto, o senhor me salva a vida? A senhora é uma dama, senhora Yennefer, respondeu o cavaleiro, inclinando-se rigidamente. E seu rosto belo e honesto
Me permite crer que a senhora renunciará um dia a essas malditas feitiçarias. Borrold soltou uma gargalhada. Agradeço-lhe, cavalheiro, disse Yennefer secamente. E o bruxo Geralt também lhe é grato. Agradeça-lhe, Geralt. Não tenho a mínima intenção, retrucou o bruxo com desarmante sinceridade. Por que deveria? Sou uma asquerosa mutação, e meu rosto, além de não ser belo nem honesto, não dá esperança alguma de uma possível melhora. O cavaleiro Eik me içou do abismo sem querer, exclusivamente por eu estar agarrado com todas as forças a uma bela dama. Caso estivesse pendendo sozinho, ele não teria movido um dedo. Não estou certo, cavaleiro? Pois saiba que está enganado, Sr. Geralt, falou calmamente o desatinado cavaleiro. Jamais negarei ajuda a qualquer pessoa que esteja em perigo, nem mesmo a um bruxo. Agradeça, Geralt, e peça desculpas, insistiu a feiticeira em tom cortante. Do contrário, você apenas confirmará que ele tinha razão em dizer o que disse, pelo menos a seu respeito. Você não consegue conviver com os humanos porque é diferente. Sua participação nesta empreitada não passa de um grande mal-entendido. Você foi atraído para cá por uma meta sem sentido algum. Portanto, o mais sensato seria desligar-se de nossa caravana. Imagino que já tenha se dado conta disso. Se não, chegou a hora de se dar. De que meta a senhora está falando? Interveio Guillanstein. A feiticeira nem se dignou a responder. Jasquier e Arpenzigrin trocaram entre si olhares significativos, mas tendo o cuidado de não serem notados pela feiticeira. O bruxo fixou os olhos diretamente nos de Yennefer. Eram frios. Peço desculpas e agradeço, nobre guerreiro de Denezle, falou curvando a cabeça. Agradeço a todos os presentes a imediata ajuda que me foi prestada, sem um segundo de hesitação. Quando pendia sobre o abismo, pude ouvir claramente como correram para me ajudar. Também peço perdão a todos, com exceção da distinta Yennefer, a quem apenas agradeço, sem nada pedir. Adeus. Esta escória social resolve se afastar por livre e espontânea vontade, porque está farta da companhia de vocês. Até a vista, Jasquier. Ei, Geralt! Gritou Borrold. Pare de bancar a donzela ofendida e não faça tempestade em copo d'água, com todos os diabos. Gente! Da boca do desfiladeiro vinham correndo come-cabras e alguns homens de Hollowpool que haviam sido enviados como batedores. — O que foi? Por que ele está berrando? — indagou Devasto erguendo a cabeça. — Pessoal, excelências, majestade — arfava o sapateiro. — Fale logo, meu bom homem — pediu Guillanstein, enfiando os polegares por trás do cinturão de ouro. — O dragão! Lá! O dragão! — Onde? — Do outro lado da garganta, no prado. Senhor, ele... — Aos cavalos! — ordenou Guillanstein. — Devasto! — gritou Borrold. — Entre na carroça! Penhorisco, monte no cavalo e siga-me! — Rápido, meninos! — urrou Arpenzigrin. — Rápido, seus miseráveis! — Ei, esperem por mim! — gritou Jasquier, atirando o alaúde às costas. — Geralt, leve-me em seu cavalo! — Vamos, monte! O desfiladeiro terminava num amontoado de rochas esbranquiçadas, que, pouco densas, formavam um círculo irregular. Atrás dele o terreno descia num suave declive até um platô coberto de grama e fechado de todos os lados por paredes calcárias com milhares de orifícios. 3 gargantas estreitas, bocas de leitos secos de riachos antigos, acabavam no platô.
Boholt, que foi o primeiro a chegar à barreira dos rochedos, freou repentinamente o cavalo e ergueu-se nos estribos. "Com os diabos!" exclamou. "Com os diabos do inferno! Isso não pode ser!" "O quê?" perguntou Dorregaray, aproximando-se enquanto Yennefer saltava da carroça dos rachadores, encostava o peito nas rochas e recuava esfregando os olhos. "O que foi?" gritou Jasquier, olhando por cima dos ombros de Geralt. "O que está acontecendo?" "Esse dragão é dourado." A criatura encontrava-se sobre uma pequena colina graciosamente ovalada, a menos de 100 passos da boca do desfiladeiro do qual haviam saído. Estava sentada, com o longo e esbelto pescoço formando um arco regular, a estreita cabeça apoiada sobre o peito proeminente e a cauda cobrindo as patas dianteiras. Havia naquele ser, na posição em que estava sentado, uma espécie de graça felina, algo que contradizia sua evidente procedência reptiliana. Sem dúvida reptiliana, pois estava coberto de escamas claramente definidas, que brilhavam a ponto de ferir os olhos com uma tonalidade de ouro claro. Porque aquele ser sentado na colina era dourado. Dourado da ponta das garras enfiadas na terra à extremidade da longa cauda, que se movia lentamente por entre as folhas dos cardos que cresciam no meio dos montículos de terra. Olhando para os recém-chegados com os enormes olhos dourados, a criatura abriu um par de enormes asas de morcego douradas e permaneceu imóvel, exigindo ser admirada. "Um dragão dourado!" sussurrou Dorregaray. "É impossível! Uma lenda viva!" "Não existem, puta merda, dragões dourados!" afirmou Devasto, dando uma cusparada. "Sei o que eu estou dizendo." "Então o que é aquilo que está sentado na colina?" perguntou Jasquier. "Deve ser um truque." "Uma ilusão de ótica." Não é uma ilusão", falou Yennefer. "É um dragão dourado", afirmou Guillenstern. "Um autêntico e real dragão dourado." "Mas os dragões dourados existem somente em lendas." "Parem com isso", irritou-se Boholt. "Não há motivo algum para ficarem tão agitados. Qualquer imbecil pode ver que isso aí é um dragão dourado. E eu lhes pergunto, que diferença faz ele ser dourado, roxo, cor de merda ou quadriculado? Não é muito grande e poderemos dar cabo dele em pouco tempo. Penhorisco, Devasto, descarreguem a carroça." "Grande diferença. Dourado ou não dourado?" "Há uma diferença sim, Boholt", retrucou Penhorisco. "E ela é básica. Esse dragão não é o mesmo que estávamos perseguindo. Não é aquele que foi envenenado em Hollowpool e que agora deve estar oculto numa caverna sentado num monte de ouro e de pedras preciosas. Esse aí está sentado apenas em cima do rabo. Para que precisamos dele?" "Esse dragão é dourado, Kenneth", rosnou Yarpen Zigrin. "Você já viu um como ele? Será que não se dá conta de que, com sua pele, lucraremos muito mais do que com um simples tesouro?" "E isso sem estragar o mercado de pedras preciosas", acrescentou Yennefer sorrindo desagradavelmente. "Yarpen tem razão. Nosso trato continua de pé. Vamos ter o que dividir entre nós, não concordam?" "Ei, Boholt!" gritou Devasto de cima da carroça, revirando o equipamento. "O que vamos colocar sobre nós e sobre os cavalos? O que esse bicho dourado poderá cuspir? Fogo? Ácido? Vapor?" "Eu lá sei", respondeu Boholt preocupado. "Ei, feiticeiros, vocês sabem se as lendas ensinam como matar um dragão desses?" "Como matá-lo? Matando, ora bolas!" gritou Comicabras. "Não há o que meditar. Tragam logo um bicho qualquer. Vamos enchê-lo com plantas venenosas e jogá-lo ao réptil." Dorregaray olhou de soslaio para o sapateiro. Boholt cuspiu para o lado.
Jasquier virou a cabeça com expressão de nojo, enquanto Yarpen-Zigrin, com as mãos nos quadris, sorriu de maneira despudorada. Por que vocês estão me olhando assim? Perguntou Comecabras. Mãos à obra, gente. Temos de decidir o que vamos enfiar na isca para o réptil morrer o mais rápido possível. Precisa ser algo extremamente venenoso ou podre. Ah, falou o anão sem parar de sorrir. Algo venenoso, horrível e fedorento ao mesmo tempo. Já sei, Comecabras. Vamos enfiar você. O quê? O que merda nenhuma? Suma daqui, seu miserável, e não deixe meus olhos pousarem mais sobre sua figura nojenta. Senhor Doregaray, disse Boholt aproximando-se do feiticeiro, mostre-se útil. Lembre-se de algumas lendas e mitos populares. O que o senhor sabe sobre dragões dourados? O que eu sei sobre dragões dourados, pergunta você? Pouco, mas o suficiente. Pois nos conte. Então escutem, e escutem atentamente. Ali diante de nós está sentado um dragão dourado, uma lenda viva, e talvez o último exemplar de sua espécie que conseguiu escapar da sanha assassina de vocês. Uma lenda não pode ser morta. Eu, Doregaray, não permitirei que qualquer um de vocês toque nesse dragão. Entenderam? Podem embrulhar suas coisas e voltar para casa. Geralt tinha certeza de que o discurso de Doregaray provocaria uma reação furiosa. Estava enganado. Prezado senhor feiticeiro, a voz de Guildenstern rompeu o silêncio. Preste atenção a quem está se dirigindo. O rei Niedamir pode mandar o senhor embrulhar suas coisas e voltar para casa, mas não o inverso. Está claro? Não, respondeu o feiticeiro orgulhosamente. Não está. Não está porque eu sou o mestre Doregaray e não vou receber ordens de alguém cujo reino ocupa uma área que pode ser vista em toda a sua extensão de cima da paliçada de uma mísera e fedorenta fortaleza. O senhor se dá conta, senhor Guildenstern, que caso eu diga umas palavras mágicas e faça um gesto com a mão, o senhor se transformará num montículo de bosta de vaca e seu adolescente monarca em algo indescritivelmente pior? Está claro? Antes que Guildenstern pudesse responder, Boholt aproximou-se de Doregaray e agarrou pelo braço. Devasto e Penhorisco, calados e com ar sombrio, apareceram às suas costas. Agora chegou sua vez de ouvir, senhor mágico, falou o enorme rachador em voz baixa. E ouça bem antes de pensar em fazer qualquer gesto com a mão. Eu poderia ficar muito tempo explicando o que sou capaz de fazer com suas proibições, suas lendas e seu estúpido lero-lero, mas não estou com vontade. Portanto, espero que isso lhe sirva de resposta. E, ato contínuo, Boholt tampou uma narina e expeliu um jato de muco sobre a ponta dos sapatos do feiticeiro. Doregaray ficou pálido, porém não se moveu. Via, aliás, como todos à sua volta, a massa de pontas aguçadas pendendo de uma corrente de ferro na mão de Devasto. Sabia, como todos, que o tempo necessário para lançar um encanto era muito maior que o que Devasto precisaria para destroçar sua cabeça. Muito bem, disse Boholt. Agora tenha a bondade de se afastar polidamente para um canto, e se por acaso lhe der vontade de abrir a boca de novo, enfie rapidamente nela um punhado de grama. Porque, caso eu volte a ouvir mais uma vez um gemido seu, você não se esquecerá de mim tão cedo. Ele se virou e esfregou as mãos. Vamos, Devasto e Penhorisco! Não percamos mais tempo, porque o réptil poderá acabar escapando. Nada indica que ele tenha a mínima intenção de fugir, afirmou Jasquier, olhando para a ovalada colina. Olhem para ele! O dragão dourado soltou um bocejo, ergueu a cabeça, agitou as asas e bateu com a cauda na grama. Ouçam-me, rei Niedamir, guerreiros! Rugiu com uma voz que soava como uma tuba de bronze. Sou o dragão Villentretenmerth.
Vejo que nem todos foram detidos pela avalanche que eu, sem querer me gabar, fiz desabar sobre suas cabeças. E assim conseguiram chegar até aqui. Como podem ver, só existem 3 saídas neste vale. Uma delas vai para o leste, na direção de Holopol, e outra para o oeste, na direção de Caingorn. Se quiserem, podem usá-las. Já a terceira, para o norte, os senhores não poderão adentrar, porque eu, Willentretenmerth, lhes proíbo. Se algum dos senhores quiser desobedecer a essa proibição, desafio a um combate, um duelo limpo e digno, apenas com armas convencionais, sem feitiçarias ou lançamentos de chamas. Aguardo a resposta dos senhores que, de acordo com a tradição, deverá ser transmitida por um arauto. Todos estavam boquiabertos. Ele fala, bufou Boholt. É inacreditável. E não só fala, como se expressa maravilhosamente, disse Yarpen Zigrin. Alguém sabe o que quer dizer armas convencionais? Armas comuns, sem poderes mágicos, respondeu Yennefer, franzindo o senho. No entanto, o que me espanta é o fato de ele poder falar de maneira articulada, tendo uma língua bifurcada. O Patife está usando telepatia. Portanto, tenham cuidado, porque a telepatia funciona nos 2 sentidos, o que quer dizer que ele pode ler nossa mente. Ele está doido? Enervou-se Kenneth Penhorisco. Um duelo limpo e digno com um réptil qualquer? Onde já se viu uma coisa dessas? Vamos atacá-lo juntos. A união faz a força. Não. Todos se viraram. Eike de Denethli, montado com armadura e a lança apoiada num dos estribos, apresentava-se muito melhor do que a pé. Debaixo da viseira do elmo erguida, podiam-se ver um par de olhos febris e um rosto pálido. Não, Sr. Kenneth, repetiu o cavaleiro. Só se for sobre o meu cadáver. Jamais permitirei que a honra da cavalaria seja maculada em minha presença. Todo aquele que ousar quebrar os fundamentos de um duelo leal. Eike falava cada vez mais alto e exaltado, com a voz tremendo de emoção. Que desrespeitar os fundamentos estará desrespeitando a mim, e seu sangue ou o meu há de jorrar sobre esta terra cansada. A besta exige um duelo, pois que seja, que o arauto anuncie meu nome, que a decisão seja tomada pelo tribunal dos deuses. O dragão conta com a força de suas garras e a fúria dos infernos, enquanto eu... Que cretino, murmurou Yarpen Zigrin. Eu conto com a justiça, conto com a fé, conto com as lágrimas das donzelas que esse réptil... Acabe logo com isso, Eike, porque dá vontade de vomitar, gritou Boholt. Vá em frente, em vez de falar coisas sem sentido, enfrente o dragão. Espere um momento, Boholt, falou o anão repentinamente alisando a barba. Você se esqueceu de nosso trato? Se Eike derrotar o réptil, ele terá direito à metade. Eike não terá direito a nada, sorriu Boholt, mostrando os dentes. Eu o conheço muito bem. Ele se dará por satisfeito se Jaskier fizer uma balada sobre o seu grande feito. Silêncio! Anunciou Guillanstein. Que seja assim. O dragão será enfrentado pelo desvairado nobre guerreiro Eike de Denethli, lutando sob as cores de Caingorn, como se fosse a lança e a espada do rei Niedamir.
Essa é a decisão de Sua Majestade. Que bela merda! Yarpen Zigrin rangeu os dentes. A lança e a espada de Niedamir. O reizinho de Kengorn armou no Zuma. E o que vamos fazer agora? Nada, respondeu Boholt, cuspindo de lado. Não creio que você queira provocar Eik. Ele pode falar de modo atabalhoado, mas, se montou em seu cavalo e ficou excitado, é melhor sair de seu caminho. Deixe o desgraçado acabar com o dragão e depois vamos ver o que poderá ser feito. E quem vai ser o arauto? Perguntou Jasquier. O dragão exigiu um. Posso ser eu? Não, aqui não se trata de canções, Jasquier, respondeu Boholt franzindo o senho. O mais indicado para ser arauto é Yarpen Zigrin. Sua voz é como a de um touro. Tudo bem que seja eu, concordou Yarpen. Mas, para que as coisas se passem da maneira devida, vou precisar de um porta-bandeira com um pendão. Fale polidamente, senhor anão, lembrou-lhe Guilhenstern. Não precisa ensinar-me boas maneiras, retrucou o anão, estufando o peito com empáfia. Eu já fui emissário real quando vocês ainda engatinhavam. Enquanto isso, o dragão continuava sentado calmamente na pequena colina, abanando alegremente a cauda. O anão subiu na mais alta das rochas, pigarreou e cuspiu. Ei, você aí! Berrou, apoiando as mãos nos quadris. Seu dragão de merda! Escute o que vai lhe dizer o arauto, ou seja, eu! O primeiro a travar um duelo honrado com você será o desvairado cavaleiro Eik de Denezli, que vai lhe enfiar uma lança no rabo, segundo o sagrado costume de cavalaria e para a alegria das donzelas desta região e de sua majestade o rei Niedamir. O combate deve ser honorável e de acordo com as regras, sem lançar chamas e apenas com agressões mútuas de modo confessional, até um dos dois desfalecer ou cair morto, algo que lhe desejamos do fundo do coração. Entendeu, dragão? O dragão bocejou, agitou as asas, grudou no chão e, com extraordinária rapidez, deslizou da colina para o platô. Entendi suas palavras, arauto, urrou. Que venha para Lissa o nobre guerreiro Eik de Denezli. Estou pronto. Parece um teatro de marionetes, rosnou Boholt por entre os dentes, cuspindo e acompanhando com um olhar soturno a figura de Eik emergindo de trás da barreira formada pelas rochas. É absolutamente ridículo. Cale a boca, Boholt, berrou Jasquier esfregando as mãos. Olhe, Eik está se lançando ao ataque. Que balada maravilhosa vai resultar desse confronto. Urra! Viva Eik! Gritou um dos arqueiros de Niedamir. Se dependesse de mim, falou Comecabras soturnamente, eu teria enchido de enxofre só por segurança. Eik, já no platô, saudou o dragão erguendo a lança. Fechou com um som metálico a viseira do elmo e esporeou o cavalo. Que coisa! Disse o anão. Ele pode ser meio aloucado, mas entende de cargas de cavalaria. Olhem! Eik, encolhido na sela, abaixou a lança em pleno galope. O dragão, contrariamente ao que imaginara Geralt, não pulou para um lado nem descreveu um semicírculo. Em vez disso, abaixou-se ao máximo e lançou-se diretamente contra o atacante. Acabe com ele, Eik! Gritou Yarpen. Embora impulsionado pelo golpe, Eik não tentou enfiar a lança de qualquer modo, sem fazer pontaria. No último momento e com surpreendente destreza, passou a lança sobre a cabeça do cavalo e, ao aproximar-se do dragão, empurrou-a com toda a força, erguendo-se nos estribos. Todos gritaram a uma só voz, exceto Geralt.
O dragão evitou a investida com uma finta delicada, contorcendo-se como uma vibrante faixa dourada, e num movimento rápido como um raio, mas ao mesmo tempo suave, verdadeiramente felino, aplicou um golpe na barriga do cavalo com a pata provida de garras. O animal relinchou e ergueu as patas traseiras com violência. O cavaleiro estremeceu na sela, porém não soltou a lança. No momento exato em que o cavalo praticamente enfiava o focinho na grama, o dragão arrancou o Eike da sela com um rápido movimento da pata. Todos viram pedaços da armadura metálica girando no ar e ouviram o estrondo com o qual o guerreiro desabou por terra. O dragão, com um gesto negligente, manteve o cavalo preso ao solo e abaixou a bocarra repleta de dentes pontudos. O animal soltou um relincho desesperador, agitou-se todo e ficou quieto. No silêncio que se seguiu, todos puderam ouvir a profunda voz do dragão Villentretenmerth. O bravo guerreiro Eike de Dennesli pode ser retirado da liça. Ele não está mais em condições de continuar combatendo. Aguardo o próximo adversário. Puta merda! Falou Yarpen Zigrin, no meio de um silêncio mortal. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.